lá no Afeganistão que a gente vai conversar hoje aqui na aula. É um tema muito complicado, porque você vai ver que não é algo que o problema não é de hoje, sabe? Na verdade, o problema Uhum. faz muito tempo que o Afeganistão vive várias crises políticas e muito tempo mesmo, tipo séculos, assim. E isso é uma cadeia de eventos, né? Que sempre Uhum. atrapalha o desenvolvimento de um país. Quanto mais conturbada for a sua história, a dificuldade para se governar um povo, mais vai refletir agora aqui no nosso presente, né? Uhum. Então vamos lá. Primeiro, né, vou passar alguns dados gerais aqui sobre o Afeganistão, né? Então, o nome oficial do Afeganistão até antes do Talibã invadir era a República Islâmica do Afeganistão. Se eu não me engano, agora eles estão chamando de Emirados Árabes do Afeganistão, uma coisa assim. Eles é povoado pelo pessoal. Eles são afegãos, então eles não são árabes, né? Árabes são as pessoas que nascem na Península Arábica ou na parte da África do Norte. Então aqui a gente tem uma população de afegãos. Eles não estão na parte do Oriente Médio, eles já estão localizados mais na Ásia mesmo, na Ásia Central. Então eles estão quase fazendo divisa aqui, ó. Tem a Índia, tem o Paquistão no sul, tem o Uhum. Uzbequistão, o Turcomenistão e a China aqui bem no cantinho, tá vendo? Sim. Então eles já não estão mais dentro daquele centro do Oriente Médio, onde tem muita questão do petróleo e tudo mais. Apesar de ser um país de origem com a religião de 99% dos habitantes ser islâmica, eles não estão nessa região geográfica, né? Onde a gente sempre pensa quando a gente pensa com relação ao islamismo, árabe, enfim. Então aqui eles têm 99,7% da população na religião islâmica, principalmente da religião da vertente sunita. E isso é importante a Uhum. gente guardar, né? Porque o islamismo basicamente tem duas vertentes principais, né? Que são os xiitas e os sunitas. Uhum. E outras 0,3% aí a gente tem sim pessoas do budismo, do cristianismo, tanto católicos, protestantes e tal. E também essa vertente xiita. Então vamos começar. Lá no século XIX, né, no anos 1900 e tanto, é que começa, na verdade um pouco antes até, no século XVIII. Um pouquinho do século Uhum. XVIII até o século XX. Então, o Estado afegão se formou inicialmente como um império, né? Então era uma monarquia que estava lá atuando, Uhum. mais ou menos nos anos 1700, tá? E aí eles viviam razoavelmente bem, até que algumas disputas entre a Rússia e o Império, que era o Império Russo da época, né? E o Reino Unido começar a trazer problemas para esse país. Por quê? O país, como eu te mostrei aqui no mapa, é que a gente tem um mapa bem pequeno, mas aqui nesse mapa um pouquinho menor aqui embaixo, tá vendo? Mostra Uhum. exatamente o Oriente Médio aqui e os países asiáticos para cá, né? Então a Rússia está aqui um pouco para o norte e a Europa já está para cá. Então ele está numa parte muito estratégica geograficamente, né? Uma principal rota comercial entre Ásia e Europa. Então, já deu para ver que era um território que interessava tanto o Império Russo como o Reino Unido, que era um dos grandes expoentes comerciais daquela época, né? Então, meio que o Império Russo e o Reino Unido eram concorrentes, vai. Tipo, o Casas Bahia e Magalu hoje em dia. mas, Uhum. mas de um jeito bem mais violento, assim. e mais imperialista. Então, assim, o que acontece? Eles queriam disputar o domínio sobre essa rota, sobre esses países que formavam essa ponte comercial. E aí, o Afeganistão era um ponto estratégico para esses dois países. Então, em 1839, o Reino Unido invadiu o Afeganistão, invadiu a capital, né, que é Cabul, para evitar que a Rússia tivesse um amplo domínio da região. Só que ele não contava que ele fosse ter resistência, uma resistência muito forte dos afegãos lá.
Porque o Afeganistão ele mal tinha um exército muito bem formado, era um país muito descentralizado, o poder estava em Cabul, né, a família imperial e tudo mais, mas era a formação mesmo era muito interiorana, de tribos, de gente, de formação tribal mesmo. Então ele achou, vai ser fácil invadir esse país para controlar esse território para mim que é tão importante. E para grande surpresa do Reino Unido, que é um dos melhores exércitos da época, eles perderam, tá? Uau, sério? Sim, Gente, essa não acredito. invasão eles perderam por essas tribos mesmo. Então foi mais ou menos o que aconteceu com os Estados Unidos aqui, quando ele invadiu o Vietnã, no Uhum, contexto da Guerra Fria, certo? Então eles não uhum. estavam esperando, foram com 16 mil homens, e depois de 3 anos o país saiu com apenas um soldado vivo. Então foi bem humilhante assim, para o Reino Unido, e ele não esperava que isso fosse acontecer. Aí tá, mas ainda assim, mesmo com a derrota, com a vergonha toda que eles sofreram, eles ainda tinham uma questão de dominar esse território mesmo, né? De se firmar para garantir o comércio. Então o que eles fizeram? Em 1878, eles programaram uma nova invasão, né? Só que dessa vez o Afeganistão não conseguiu conter a invasão, infelizmente. Só que eles também eles formaram uma resistência política de outra forma. Eles falaram, tá bom, você ganhou essa invasão, mas é o seguinte, aqui não vai virar um território do Império do Reino Unido, não. Aqui vai continuar sendo Afeganistão, a gente vai ter uma política própria e você nos protegerá, né, como se fosse uma nação amiga com exércitos de vocês aqui. Então a gente vai virar um protetorado do Reino Unido. E aí o Reino Unido falou, não, beleza, aceito esses termos, sem problema. Então foi isso que aconteceu. O Afeganistão virou um protetorado britânico. O Afeganistão continuou tendo seu regimento interno, de imperial, tal, monarca. Só que em 1919, né, aí já são quase 40 anos de que o Afeganistão estava subjugado pelo Reino Unido, nessa condição de protetorado, o emir, né, que a classe é o nome que eles dão para o líder político, o militar, o principal líder, como se fosse presidente com força militar, né, um príncipe nesse caso. Então ele pegou e falou assim, cara, não tá certo isso aqui. O emir antigo tinha sido assassinado, que era o pai dele, no caso, né? E aí ele pegou e falou assim, beleza, agora que ele morreu, eu vou declarar independência do Reino Unido. E é isso. O Reino Unido se lasque. E aí ele fez isso, declarou independência, rolou uma guerra, um desentendimento. Só que aí o que acontece? Qual que é o contexto de 1919? Em 1919 está acabando a Primeira Guerra Mundial, né? Quem que estava na Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos, o Reino Unido, ou seja, tem todo esse desgaste, mas principalmente quem estava lá era a Rússia. E a Rússia, em 1917, tinha passado pela Revolução Socialista Russa. Então, como a Rússia estava nessa questão de se reformular enquanto país, deixou de ser um império e agora estava se construindo como uma nação socialista, o Reino Unido falou assim, talvez a Rússia não tenha mais tanto interesse assim no Afeganistão, por enquanto. Então, eu vou deixar o Afeganistão ganhar. Vou tirar minhas tropas, vou aceitar a independência e também vou me reconstruir, porque, né, tive muitos gastos com a Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Então, foi até uma independência fácil, assim, pelo lado do Afeganistão, né? Mas beleza, então eles conseguiram, em 1919, se tornarem de novo independentes e ter também o reconhecimento do Reino Unido, né? Aí tá bom, então esse aqui é o primeiro emir desse Afeganistão independente, o nome dele é Amanullah Khan, e foi ele quem declarou a independência. E o interessante do Amanullah Khan é que naquela época ele pegou um país em que ainda continuava naquele sistema de ter algumas regiões centrais já bem desenvolvidas, tal,
Só que o interior é ainda muito tribal. Então, o que ele pensou? Ele falou assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas reformas para trazer o Afeganistão para o século XX, né? Que, como um país explorado, né, ele estava atrasado, igual o Brasil estava atrasado, né, no contexto, enfim. Então ele falou assim, vou modernizar o Afeganistão. Já que eu consegui me livrar do Reino Unido, vou fazer o negócio direito. Então ele começou a fazer algumas relações diplomáticas e comerciais com outros estados, né, da Europa, da Ásia, falou com a China, falou com os países europeus, falou, vou trazer o comércio para o país, né, porque antes dependia muito do Reino Unido. Aí ele fez escolas nas quais as crianças aprendiam francês, alemão, inglês, ou seja, eram as línguas que culturalmente na Europa eram de países que estavam em desenvolvimento, né, franco desenvolvimento naquela época. Então ele falou, bom, se eu quero ter comércio com essas pessoas, eu preciso que as pessoas se entendam, né? Então por isso que ele colocou essas línguas. E mais importante, ele também fez uma constituição com várias reformas sociais e essa Constituição dava às mulheres mais direitos do que elas tinham anteriormente, né? Então, as mulheres viviam sobre o dogma religioso, islâmico, certo? De não poder trabalhar, enfim, de uma série de restrições. E principalmente do código de vestimenta, né? Que falava que elas tinham que se cobrir e tal, com véus e tudo mais. E aí que ele falou, poxa, como que eu tô me modernizando, eu tenho que também trazer direitos às mulheres, porque é algo que tá rolando também na Europa. Vou copiar. Então ele fez isso lá. E aí, foi algo que não foi muito bem visto, principalmente para a turma conservadora de muitas tribos tradicionais afegãs. Então, a partir de 1924, ele começou a ter alguns problemas, né? Então, ele enfrentou 2 revoluções populares contrárias, principalmente a essas reformas da Constituição. E isso durou de 1924 até 1928. Ele enfrentou 2 rebeliões. Uma ele conseguiu controlar, durou 3 anos. E a outra, o pessoal se aproveitou que ele foi fazer uma viagem ao exterior por algum compromisso oficial, né, de líder da nação do Afeganistão. E aí eles tomaram o poder. E aí ele aproveitou que ele já estava fora mesmo. Falou, bom, vou ficar por aqui porque tá muito perigoso voltar. Então, eles destituíram o Amanullah Khan do poder. Aí quem assumiu foi uma pessoa um pouquinho mais centrada, com menos ideias liberais. Mas mesmo assim, eles não confiaram muito nesse novo líder e assassinaram ele em 32, se eu não me engano. Então ele ficou de 29 a 32. E aí que ele era da família do Hani, tá? Esse novo líder, o novo emir. Só que como ele morreu em 33, foi 33, falei errado. Quem assumiu foi o seu filho. Então era Mohammed Nadir que assumiu no lugar do Amanullah Khan, mas morreu em 33, e aí o filho dele assumiu com o poder, né? Que é esse senhor aqui, que é o Mohammed Zahir Shah. Aí ele esperou alguns anos, né? A poeira baixada, uma acalmada. Afinal de contas, o pai dele tinha sido assassinado também logo e tinha rolado uma revolta um pouco antes. Então ele falou, bom, vou tocando aqui o país. Quando essas pessoas se sentirem seguras com o meu governo, eu vou fazendo as mudanças estruturais que eu quero. E foi isso que ele fez. Então, em 53, ele soltou um pouco do poder dele, né? Antes, todo o governo era cuidado pela família imperial. Então, ele criou um primeiro-ministro, fez uma nova constituição. E nessa nova constituição, o que tinha lá? Um texto também dando às mulheres mais poder, mais direitos iguais, como direito ao voto. Ele também colocou eleições, também acabou com o código vestimenta das mulheres, mas isso 20 anos depois, sabe, que ele já estava no governo. E também ele continuou com a aproximação da Europa e de alguns países ocidentais. E durante o governo dele, né, que foi de 29 na verdade foi de 33 a 73, aqui a família do Hani é desde 29, durante esses 4 anos, ele se envolveu com um conflito com o Paquistão,
que é aquele país que fica um pouco mais ao sul, né, do território da localização, que faz fronteira ao sul com o Afeganistão. E quem cuidou desse conflito foi o primo dele, que na época era primeiro-ministro. Então ele que articulava as tropas, ele que meio que tinha o poder militar da época, né? E esse cara aqui se chama, o primo dele, se chama Mohammed Daoud Khan, né? Que era o primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro de 53 até 63, se não me engano. Esse cara aqui, ele tem uma aproximação muito forte, uma ligação muito forte com alguns líderes da União Soviética, da recém-criada União Soviética. Então ele tem um pezinho assim com o comunismo, sabe? Tem algumas ideias comunistas. E aí, juntou que ele estava à frente desse conflito com o Paquistão e o Afeganistão perdeu esse conflito. Então, deu tudo errado para esse cara aqui. E aí ele foi destituído do poder de primeiro-ministro pelo primo. Já que ele não conseguiu ganhar a guerra, enfim. Estava ficando impopular, inclusive, as suas ideias, por causa da aproximação com a União Soviética. O primo decidiu tirar ele da jogada. Só que o Daoud Khan não ficou contente, né? Ele falou, cara, isso tá errado. E aí o primo dele começou a fazer ainda mais aproximação com os países capitalistas da Europa. Aí ele falou, bom, vou ter que dar um golpe. E ele realmente deu um golpe. Então, depois de 4 décadas do Zahir Shah, o primo dele, Daoud Khan, dá um golpe em 73 e acaba com a monarquia no país. E ele institui o período da República do Afeganistão. E aí, ele não fez isso sozinho, óbvio, né? Tinha também desde quando foram criadas as eleições, alguns partidos foram criados, né? Pelo primo dele, que era o monarca. E um dos partidos que foi criado foi o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, né, o PDPA. Esse partido também estava muito alinhado com as ideias do comunismo e também com alguns líderes da União Soviética. Então eles ajudaram o Daoud Khan a dar o golpe no primo dele, que era o Shah. Acabou a monarquia em 73. Aí ele também tentou fazer algumas reformas à força, de novo, né? A questão das mulheres e tudo mais. Só que o que aconteceu? Ele começou a não ter tanto apoio popular. E não conseguiu fazer o que ele queria com os apoiadores deles, que eram basicamente o PDPA e alguns líderes influentes de esquerda, vamos falar assim. Então o que ele fez? Bom, eu preciso de apoio, eu preciso me tornar popular para eu conseguir fazer as reformas que eu quero. Então, por que não fazer uma aliança com o pessoal da direita? E aí, meu Deus, aí que deu ruim pra ele. Por quê? Aí o PDPA ficou muito bravo com ele e falou, cara, a gente te ajuda a dar um golpe e agora você tá fazendo aliança com o pessoal da direita? E qual que era o medo do PDPA? O pessoal da direita estava muito alinhado com algumas guerras e revoluções que estavam rolando em outros países. Se eu não me engano, o Irã estava passando por uma revolução muito dura, religiosa, de se tornar e acabou se tornando uma nação teocrática, né? Fundamentalista islâmica. Então, o Estado lá, que era laico, passou por essa revolução que foi apoiada pela direita lá, pelos conservadores, principalmente pela ala da direita no Irã, se eu não me engano. E aí eles falaram, cara, não pode acontecer o que aconteceu no Irã. Então, vamos dar um golpe no Daoud. Então, o Daoud fica no poder só até 78. E aí o PDPA, com a ajuda da União Soviética, dá um golpe nele. E não só dá um golpe, mas dá um golpe de uma maneira muito violenta, né? Então, o que eles fazem? Eles matam todos os membros da família do Daoud. Todo mundo. O Daoud, os filhos, a mulher, enfim. Pra garantir que eles não iam perder o poder de novo. Está indo muito rápido, Iris? Você tá conseguindo acompanhar? Tá tudo bem? Tô sim. Só não tô conseguindo pegar os nomes, mas não. tô conseguindo. Vai ficar no material, pode ficar tranquila, tá? Mas você vê que é uma sucessão de golpe atrás de golpe, né? Que o Afeganistão viveu logo depois da independência do Reino Unido, né? Então é um clima de muita instabilidade lá do país, né? Do século XX pra cá. Então tá, o PDPA, com a ajuda da União Soviética, deu um golpe
no Daoud e matou a família dele inteira para garantir que eles não retornariam para o poder. Isso, o Charles saiu do país. Falou, eu não vou ficar aqui não, vou embora, vou me proteger. Então ele ficou exilado durante todos esses anos, até os anos 2000, mais ou menos, ele não voltou para o Afeganistão. E o que aconteceu, né? Esse aqui é o símbolo do Partido Democrático do Povo Afegão, do Afeganistão. E aí o líder da época, que agora eu não lembro o nome dele, também, porque são muitos nomes, mas o líder dele não conseguiu conter a instabilidade política que rolava até dentro do próprio partido. Então tinha uma disputa de lideranças internas muito forte. Então ele também foi assassinado. E quem ficou no poder foi um líder de uma outra parte do partido. E aí esse clima de instabilidade todo causado por esse golpe do Daoud e pelo próprio Partido Democrático, a União Soviética falou, cara, eu acho que eles não vão conseguir dar conta de manter o país do jeito que eu quero, porque também a União Soviética tinha interesses de ter mais aliados, né, naquela região. Então, eu não sei se você lembra, mas ele foi juntando vários países para formar o bloco da União Soviética, né? E o Afeganistão estava numa posição muito estratégica territorial e tudo mais. Então ele falou, poxa, isso eu não posso deixar de perder o Afeganistão. Já estavam rolando as guerras lá no Vietnã, na Coreia, a disputa com os Estados Unidos por território, mais por nação e por ideologia, estava muito forte. Então ele falou, pô, eu não vou perder o Afeganistão. E aí ele invadiu o Afeganistão. A União Soviética invadiu o Afeganistão, nessa tentativa de trazer o Afeganistão para dentro do contexto soviético. E aí o que acontece? Eles tentaram... Cadê? Vamos lá. Então, o que a União Soviética tentou fazer com o Afeganistão? Basicamente, colocar todas as reformas que eles fizeram na Rússia e nos outros países que eles foram entrando. Então, eles queriam implementar a reforma agrária, né, a divisão de terras produtivas para o povo, os direitos iguais para mulheres e para homens, né, a escolarização. Então, era uma série de reformas sociais que eles implementavam em todos os países que iam entrando para o bloco. Só que no Afeganistão sempre teve essa ala, basicamente fora das regiões centrais, né? Não, eram pessoas menos escolarizadas e onde o islamismo atuava com muita força. Então tinha essa turma sempre muito conservadora que fazia resistência, e não só à União Soviética, mas aos emires do passado. Então, a União Soviética também teve que lidar com mais esse problema dessa ala extremamente do povo conservadora e islâmica. Então, o que acontece? Surge um grupo rebelde naquela época chamado Mujahideen. E os Mujahideen são homens fundamentalistas, né? Esses aqui, os Mujahideens, que querem acabar com a União Soviética, tirar a União Soviética do país e instalar e fazer um estado religioso. E aí eles são um grupo rebelde muito forte, muito grande, né, que as ideias chegam basicamente em todas as partes do país. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vêem uma oportunidade de ajudar esse povo, esse grupo, e patrocina com arma, treinamento militar, esse grupo para internamente o Afeganistão mandar a União Soviética embora e os Estados Unidos não terem que invadir esse país, né? Porque teve as questões da Coreia, do Vietnã, então os Estados Unidos estavam querendo fazer com que o povo afegão se libertasse sozinho, né? Então eles patrocinam financeiramente com armas e com treinamento. E aí esse grupo fica muito forte e consegue, depois da queda da União Soviética em 1989, expulsar a Rússia do país. Só que eles já são um grupo muito grande,
muito bem treinado, muito bem armado. E aí o que acontece? Eles já eram fundamentalistas. A Rússia foi embora. Aí tentam colocar de volta o governo de monarquia. Só que aí o caos está instaurado. Né? A União Soviética, depois que ela caiu em 1989, lá com a queda do Muro de Berlim, ela foi perdendo muita força e ela foi tendo que retirar suas tropas dos países em que ela estava para poder se reorganizar, né? E tentar até um respiro para o próprio sistema, né? Que depois, em 91, acaba que não dá certo mesmo e eles começam a quebrar a União Soviética mesmo. Então, até 1992, a União Soviética até tentou ajudar o Afeganistão, mas ela já estava muito quebrada economicamente, estava com a moral muito baixa por conta do Muro de Berlim de todos os problemas internos que ela vinha passando. Então, em 92, ela meio que larga o Afeganistão, abandona. E aí esse grupo Mujahideen tá muito forte já. E muito bem armado. E aí eles começam a brigar com o próprio governo interno. E aí também começa a ter uns rachas dentro do grupo. E num desses rachas dentro do grupo é que surge o Talibã. Que é um grupo muito mais radicalizado que o Mujahideen. Muito mais fundamentalista, muito mais radical, de uma maneira geral. E aí eles começam a brigar pelos territórios também do Mujahideen e também com o governo, para assumir o controle do país. Porque eles querem um Estado, a bandeira deles é essa, não há Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. E aí eles não só querem ter o controle de tudo, mas querem instaurar um Estado teocrático, como aconteceu no Irã, perseguir as minorias, e aí lê as minorias como minorias religiosas, as mulheres também, no sentido de fazer com que a Sharia, que é a lei islâmica, é uma interpretação muito, muito radical e muito, muito deturpada do que é a Sharia, de que as mulheres elas devem servir aos homens, enfim, tudo aquilo. Sim, porque, querendo ou não, assim, é porque no meu bairro tem bastante refugiado, né? Eu acredito que eles sejam sírios, né? Porque lá 2013, Primavera Árabe, e assim, despertou muito a minha curiosidade, né? Tipo, do nada a gente vê um monte de mulheres andando de hijab aqui nas ruas. E aí eu fui até a mesquita dele, sabe? Estudei um pouquinho sobre o islamismo. E não é uma religião feia, é bonita, sabe? É muito bonita. E a gente vê também, assim, como é interpretado, né? Que você vê as mulheres que usam o véu, que estão lá se cobrindo, seguindo o dogma delas, do jeito, sabe? É muito estranho. Aí você vê essa notícia como surge, né? Tipo, opa, primeiro a gente acha que são homens bombas, depois a gente entende um pouquinho, vê como que a religião é bonita, é interessante, sabe? É claro que, assim, eu como pessoa ocidental é impraticável para mim, mas para eles que acreditam é legal, sabe? Sim. Você vê que mulheres lá tinham direito. Não tô querendo defender a religião, não, tá? Não, sim. Mas enfim, é porque tem aquela coisa, né, de que homens não podem, eles não podem se tocar, né, homens e mulheres, então meio que... Isso é bem curioso, né? Diferente, né? Que então mulheres precisavam se tocar, então tinha que ter enfermeiras, sabe, parteiras no caso. A primeira universidade foi criada por uma mulher, sabe? As mulheres islâmicas, elas tinham alguns direitos, sabe? Tipo, aí você vê do nada esse negócio, sabe? Essa como você falou, deturpação da religião, do dogma, e transformar em mulher em um objeto, né? Um objeto. É muito esquisito, mas desculpa por interromper. Não, é isso mesmo. O hijab até tem uma questão de que ele não é obrigatório, né?
para Uhum. as islâmicas, né? É um dever que elas têm com Deus, mas é como tem o livre-arbítrio, e eu acho isso fantástico. Não quer dizer que você é obrigado a usar. Se você não quiser, você não usa. Então, assim, é realmente uma interpretação da religiosa muito errada, né? Muito interpretar ao seu favor, no ponto de vista muito Uhum. egoísta, sabe? Uhum. Parece que era um grupo que já tinha algum problema com o gênero e aí se aproveita desse caos político que está vivendo para poder, enfim, falar que são as faltas dos valores fundamentalistas islâmicos que deixou o país daquele jeito, e não é verdade, né? Sim, sim. Então, esse é o problema, né? E foi bom você tocar nesse ponto de que para que as leis islâmicas conseguissem acontecer é que eles foram deixando as mulheres galgarem alguns postos científicos e tudo mais. E aqui é algo que a gente não vê no Talibã. Na verdade, o Uhum. Talibã, ele é quase que não sei se dá pra chamar assim, mas é um grupo fascista, né? Que nega até a Uhum. ciência. Tudo que não é de Deus, sabe? Como se a ciência fosse algo que não fosse mundana. Então, é uma distorção mesmo, é uma distorção da Sim. religião. E infelizmente, é o que a gente acaba sabendo da religião, né? E aí a Uhum. gente fica com esse muro de medo, né? Como se fosse Sim, uma sim. praga, isso, um vírus que Uhum. poderia se espalhar. E a gente acaba se protegendo. E isso é um pouco culpa também da mídia, né? Sim, Que é muito sim. pautada com o que os Estados Unidos falam, como os Estados Unidos tem muito problema na Uhum. região, que eles mesmos procuram, né? Sim. Então é complicado. É algo que, por exemplo, o Afeganistão só fui entender mesmo da história agora, fazendo essa aula. Porque aí eu tive que voltar para trás. Tipo, por que a União Soviética quis invadir? Por que os Estados Unidos patrocinaram, né, os Mujahedin? Então, assim, você vê que o caos que é instaurado por agentes externos, não é o povo afegão que é um povo Sim. indisciplinado, sabe? Mas é todo esse contexto histórico que torna eles, que faz eles serem um país ingovernável, né? Que foi o chamado. Então tá, legal você trazer esses pontos que me lembraram de trazer algumas informações importantes. E aí, beleza. Então, o Talibã, ele assume o governo em 96, ele conseguiu invadir Cabul, que é a capital. E é em Cabul que se concentra basicamente, sempre se concentrou muito todos os poderes, os ministérios, enfim. E aí, em 96, eles também conseguiram é, o controle de 90% dos territórios, tá? No Afeganistão. Então é a partir de 96 que começa mesmo o governo talibã no Afeganistão. E aí aqui tá um retrato clássico, né, que talvez você tenha visto no Instagram, mas é Sim, bom sim. pontuar que é, essa aqui são mulheres de classe média, moradoras de, Uhum. de centros metropolitanos, ou seja, não eram as meninas do interior, sabe? Então, as Uhum. mulheres, nesse contexto privilegiado de morar em centros urbanos, de serem da classe média pelo menos, conseguiam se vestir da forma como elas queriam. E isso aqui nos anos 70. É, Uhum. e isso aqui foi durante o primeiro governo do Talibã, a partir de 96. Então, que as mulheres tinham que se Uhum. trajar com a burca, que é né, essa Uhum. vestimenta que cobre tudo. É, então, o que o Talibã faz? Ele faz muitas reformas conservadoras, né? Então, ele colocou a burca como obrigatória para as mulheres, acabou com os direitos femininos, né? Acabou também com a Uhum. democracia, eleição, tudo mais. E, inclusive, privou o pessoal da cultura não islâmica. Então, a TV passou a ter um conteúdo restrito, a censura, né? Uma censura enviesada por um grupo fundamentalista. E não só isso, eles começaram a perseguir, de ter a sessão de apedrejamento, de tortura em praça pública, de minorias étnicas, né? Que são aqueles lá que eu falei, os budistas, os xiitas e os cristãos. E também os opositores do governo. E mulheres que eram pegas traindo ou outras pessoas eram apedrejadas em praça pública. Então parece muito aquelas histórias bíblicas que a gente vê
lá no Antigo Do Velho Testamento, né? Exato, bem perturbador. E aí o que acontece? Em 96 também, apesar de serem grupos que tinham objetivos diferentes, o líder aqui do Talibã, ele se encontra com o líder da Al-Qaeda, né? Que era um grupo que atuava no... agora eu esqueci. No Iraque, eu acho. Eu vou confirmar essa informação. Mas eram grupos que tinham objetivos diferentes, né? A Al-Qaeda queria disseminar as suas ideias para fora, então exportar para o máximo de países que ela conseguisse. E o Talibã, ele queria ficar restrito ao país Afeganistão, que se dane o resto do mundo, assim. Mas aí eles sentaram para conversar, para tomar um chá e decidiram juntar uma aliança, fazer uma aliança. E aí acontece, em 2001, acontece o ataque das Torres Gêmeas lá do World Trade Center em Nova York e também no Pentágono, que foi causado pela Al-Qaeda, né? Aquele atentado terrorista. E aí o que acontece? Eles fogem da onde eles estavam e correm lá para o Afeganistão. E aí os Estados Unidos falou, poxa, eu sei que você tá brigando, falou pro Afeganistão, né, pro Talibã, eu sei que você tá brigando os caras aí da Al-Qaeda. Você lembra que lá no passado eu que te ajudei a tirar a União Soviética do seu país? Que eu que te patrocinei para você chegar no poder? Então, até agora eu fiz vista grossa para tudo que você fez. Mas agora você tá dando guarida pra Al-Qaeda. E ele falou assim, bom, eu vou te dar a oportunidade, né, os Estados Unidos, de você me dar o Osama Bin Laden, e aí eu não mexo com o seu território. E aí o Mullah Muhammad Omar, que era o líder do Talibã, falou, cara, sem chance de eu te dar o Osama, você não vai pegar ele. E aí que os Estados Unidos se falam, não, beleza, eu vou invadir o Afeganistão. Então, mais uma vez, o país foi invadido, mas não foi pra libertar, que isso fica bem claro, que não foi pra acabar com o Talibã, não foi pra trazer a democracia pra região, foi só para perseguir os membros da Al-Qaeda e pegar o Osama Bin Laden, né? Então foi uma resposta, foi o Bush que fez isso, né? Então foi uma resposta ao atentado terrorista. Se a Al-Qaeda não tivesse ligação, talvez os Estados Unidos nunca tivesse invadido o Afeganistão no primeiro momento, tá? Aí, beleza. Os Estados Unidos invadem, o Talibã acabou fugindo dos territórios, principalmente das regiões mais urbanas, mais concentradas, né? E aí os Estados Unidos foram tomando esses territórios com soldados, postos de inteligência e tudo mais. Até que o Talibã ficou quase saiu do Afeganistão, né? Não dá pra falar que ele saiu totalmente, mas que foi se refugiar lá pro Paquistão. O Paquistão, lembra daquela guerra que teve, que o Daudi não conseguiu vencer, que depois ele deu o golpe? Então, desde aquela época o Paquistão é meio brigado com o Afeganistão. Então eles também são uns apoiadores do Talibã, porque eles tinham alguns projetos para o país, para o Afeganistão, e eles sabiam que com o Talibã ficaria mais fácil. Então quando o Talibã começou a fugir, meio que muitos deles se abrigaram no norte do Paquistão. E ficaram lá, meio que em banho-maria, assim, esperando alguma coisa acontecer. E aí, só que eles continuaram difundindo as suas ideias, né? Estando presentes em muitos vilarejos em que os Estados Unidos não tinha chegado. Então, eles ainda tiveram uma presença no interior muito forte. E principalmente porque eles eram um grupo que tinha dinheiro. Eles vivem, ó... eles prestam serviço de segurança, como se fosse uma milícia mesmo. Eles cultivam ópio, que é uma droga. Vendem heroína, ou seja... eles é um grupo de tráfico também paramilitar que também extorque civis e é assim que vai vivendo. Então os Estados Unidos nunca tiveram a missão de acabar com o Talibã. Eles queriam acabar com a Al-Qaeda, né? E só invadiram lá porque o Talibã deu guarida pra eles. Então o que acontece? Aí em 2003 começa também a guerra do Iraque. Então o Afeganistão começa... os Estados Unidos perdem um pouco de interesse no Afeganistão, mas mantém as tropas lá.
E aí nessa guerra do Iraque, que foi de 2003 até 2011, quando eles acharam o Bin Laden lá, que no fim não tava nem lá no Afeganistão, os Estados Unidos vai diminuindo o seu poder dentro do país, né? Essa guerra durou todos os outros governos, não ficou só até o Bush. Então, quando o Obama assumiu, ele também continuou com a guerra no Afeganistão. Quando o Trump entrou, também estava rolando a guerra do Afeganistão. Mas o Trump, como ele tinha aquela questão de fazer a América grande de novo, América primeiro, American First, que eram os slogans dele, o povo americano não apoiava mais a guerra do Afeganistão. Na verdade, era uma guerra muito custosa, que tinha trazido muita morte para o povo americano. Então, eles não queriam mais que tivesse aquela guerra. Então, uma das medidas que o Trump prometeu era fazer um acordo, tentar fazer um acordo entre o governo que estava lá, do Afeganistão, e o Talibã, para ver se eles se conversavam. Não deu certo. O que aconteceu então? O Trump falou, cara, não vou falar com o governo mais do Afeganistão, vou falar com o próprio Talibã. E aí eles fizeram um acordo com o Talibã. Fizeram alguma troca de prisioneiros que os dois grupos tinham. E aí ele prometeu retirar as tropas do Afeganistão se eles prometessem em troca que eles nunca mais dessem apoio à Al-Qaeda. Será que dá pra confiar? Eu não sei se dá pra confiar. Mas como era algo que o povo dos Estados Unidos queria muito, então meio que eles fingiram que vai dar certo, né? Bom, eles têm aqui a palavra do Talibã de que não vai deixar a Al-Qaeda voltar pro país. Vou confiar, porque tá custando caro isso aqui pra mim. A guerra mais longa dos Estados Unidos é a guerra do Afeganistão, com duração de 20 anos. É a guerra que tem maior baixa também, maior custo. Então, tá bom, eu confio na palavra do Talibã aqui. E aí, em 2020, ele falou que ele retiraria as tropas agora em 2021. Só que o Trump não venceu, e aí a questão ficou em suspenso com o Biden. Será que o Biden vai fazer isso? Será que o Biden não vai fazer? Então, o que aconteceu foi que o Biden resolveu manter a promessa do Trump. Só que as tropas que o Trump falou que ia tirar em maio, começar a tirar em maio. Só que o Biden falou que não, vou tirar até 11 de setembro, que é a data comemorativa do atentado de 2001, de 20 anos. Só que ele fez isso sem nenhuma inteligência, sem nenhuma estratégia logística. Fez aquele caos, né, que a gente viu. Então ele começou a tirar as tropas do interior, até chegarem nos centros urbanos, onde tinha maior concentração. E aí o que aconteceu? Saiu uma tropa, o Talibã ia lá, tomava esse território. Saiu outra tropa, não deu tempo para que o exército e o governo que lá estava fizesse uma contração, uma contra-inteligência. E aí eles viram que eles foram perdendo, e aí os líderes do governo afegão, que estava durante esses 20 anos no poder, a democracia que eles viveram, foram embora. O presidente fugiu, um monte de gente fugiu, e aí o país ficou sem nenhuma liderança. E aí o que aconteceu? Ficou fácil pro Talibã reconquistar todos os territórios que tinha perdido. E aí foi isso que aconteceu, aquelas cenas horrorosas que a gente viu no aeroporto. Nossa, gente, a do avião. Nossa, a do avião é... Gente, é assim... Assim, tipo, a primeira vez que eu vi, eu só vi, tipo, o pessoal... Assim, foi chocante. Mas depois que a gente vai... Depois que o significado da imagem vai pesando, nossa, fala, gente... Eu nunca tinha visto uma pessoa tentar ir viajando, segurando pela asa do avião. A gente sabe que aquilo não dá, exato. Mas você imagina como as pessoas... Como deve ser muito pior, né? Viver naquele lugar. Pessoas entregando os filhos, gente, pra estranho. Nossa, olha... Exatamente. E aí o Talibã até tentou passar uma ideia de que seria, né, um pouco mais flexível com as mudanças, né? Até a internet eles começaram a usar. Mas assim, todo mundo sabe que é puro teatro pra acabar com os direitos todos de novo, igual ele fez na década de 90. E aí a gente tá chegando já bem no finalzinho da aula. E aí... Então, aí o Talibã
conseguiu tomar Cabul. O serviço de inteligência do Biden tinha estruturado um plano e tinha entendido que depois que ele tirasse todas as tropas do país, ele demoraria mais ou menos 90 dias pro Talibã pegar o poder. Não durou, 3 dias. Não foi nem... Você vê como o Biden fez tudo bem assim, sem muito planejamento. E uma coisa muito importante que ajudou o Talibã foi que os Estados Unidos foram deixando todo o seu arsenal de carro, de arma, de helicóptero, avião. Nossa, gente, que Eles esquisito. foram perdendo só os soldados mesmo, né? O pessoal. Uhum. E foram deixando as armas tudo pra trás. E o exército do Afeganistão também foi largando os seus postos, né? Vindo o Talibã chegar e vendo que não iam conseguir, eles fugiram. O exército fugiu também. Então, eles agora estão muito bem armados, com muita munição. Então, fica um pouco impraticável você tentar fazer qualquer coisa contra eles, porque eles estão muito bem armados. É um grupo que está fortemente armado agora. Por conta dos Estados Unidos e também do próprio governo afegão, que foi deixando tudo para trás. E aí, tem essa história, né, de que o Talibã seria um pouco mais flexível dessa vez, mas aqui são algumas das manchetes que eu separei pra gente ver como o Talibã tá mais flexível, né? Então aqui o Talibã disse para as mulheres que ficassem em casa porque os soldados não eram treinados. O que ele quer dizer com isso? Que o estupro estaria permitido? Que o apedrejamento das mulheres estariam permitidos? Que não são treinados ao quê? A respeitarem as mulheres? O que fica implícito aqui, né? Nossa, gente. Aqui, o Afeganistão enfrenta colapso na economia em primeira semana sob o Talibã. É lógico, né? Eles foram destruindo todas as instituições, né? Mas eu acho que um dos mais importantes está aqui. O Talibã ordena a paralisação da vacinação contra a Covid. Uhum. Eu acho que eles tinham conseguido vacinar com a primeira dose, acho que não sei, nem 20% da população. E de um dia para o outro, por causa do Talibã, os postos não tinham mais vacina. Não poderiam mais aplicar vacina. E os médicos estavam com medo de exercer médicos, né, equipe de saúde toda. Aí também aqui, Afeganistão, né, jornalista cercado por homens armados e é obrigado a elogiar o Talibã. Isso aqui foi ao vivo, num noticiário ao vivo do Talibã. Então, assim, não dá pra esperar qualquer tipo de atitude democrática de um grupo terrorista. Civilizada. Não civilizada, né? Porque acho que civilizada é uma palavra muito ocidental, né? Porque é uma invenção aí dessa galera europeia para dominar o restante. Exato. Mas é como você disse, democracia, né? Atos democráticos dessas pessoas, né? Que triste, gente. Eu acho que o conceito principal, né, de empatia, de qualquer coisa, né, da liberdade individual mesmo, é algo que não dá pra esperar que o Talibã tenha bom senso de aplicar, né? Uhum. E o que eu acho mais engraçado, um comentário estritamente pessoal meu mesmo, é que